paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Tome assento, por gentileza. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, na casa do Senhor, para servi-lo com alegria. Tem alegria aí, meu irmão? Tem ou não tem? Está mais ou menos? Essa chuvinha é boa, mas isso daí é bênção que nós estávamos esperando já de algum tempo. Sem chuva não tem comida, não tem energia, não tem água para beber. Sem chuva não tem um monte de coisa. Então o que você está vendo, esse barulhinho aí, é bênção que está caindo sobre a nossa cidade. Amém, irmão? É isso aí, né? Então você usa a sombrinha e a água não mata. A água, ela limpa, a água, ela molha, ela rega. Não é isso? A água abençoa. Alguém aqui vive sem água? O teu corpo é 70% de água. Você precisa de pelo menos em torno de quase 2 litros de água por dia para você poder viver. Tudo no seu organismo depende de água. Você sabia disso? Tudo, até o teu osso tem água, o teu cabelo tem água, tudo tem água. Então é maravilhoso quando a gente vê essa chuvinha, porque Deus é bom, está mandando uma chuvinha boa para a gente aí. Amados, essa semana, melhor, no dia 1º de outubro, nós tivemos essa igreja que esse mês de outubro tem muita gente fazendo aniversário. Né? No dia 1º de outubro, acho que a Carla fez aniversário no dia 1º de outubro, não é isso, Carla? Está aqui a Carla, fez no dia 1º, a Rosana no dia 1º também, não é isso? Ela está aí? Não vi a Rosana, ela não está aqui hoje, né? A Rosana também. Rafael faz no dia 3, não é isso? A Néia dia 5, não é isso, Néia? Dia 5. Irmão, vai ter bolo com fartura nessa igreja aqui. Você pode dar um amém bem grande por isso? Para encorajar os aniversariantes a trazerem o bolo. Então eu queria que você levantasse as suas mãos na direção de cada aniversariante que está perto de você e dissesse assim: meu irmão ou minha irmã, Deus te abençoe e multiplique os seus dias com paz, alegria no seu coração. Amém? Deus abençoe todos vocês. Estamos alegres porque celebrar a vida é um motivo de muita alegria para todos nós. Reforçando, amados, avisos que a Delma falou aqui sobre esse rosa aqui, para a gente lembrar, essa cor aqui é de lembrança. Eu perdi a minha mãe com 55 anos, com câncer de mama. E a Delma foi uma das que me ajudou, foram 2 anos de uma batalha intensa, e ela não superou e ela veio a falecer. Eu perdi uma irmã com 28 anos, com câncer de mama, bem jovem ainda, tinha uma filhinha de 4 anos de idade, e ela faleceu também com câncer de mama. Perdi uma prima com câncer de mama, e tem uma tia hoje que batalha ainda com câncer de mama também. Então veja que essa doença, ela vem e ela traz alguns problemas. Jesus abençoa, Jesus cura, mas você, mulher, tem que fazer a tua parte. Tudo bem até aí? Irmãos, as mulheres são mais corajosas do que nós. Nós também temos que cuidar da nossa saúde. Não sei porquê, Ricardo, homem não gosta de médico, só no churrasco. Mas na hora que falam, você tem que consultar, a tromba fica desse tamanho. Sobretudo quando a mulher fala, você tem que ir no médico. Nós não gostamos disso, não sei porquê. Mas nós vamos quebrar esse negócio aí também e vamos tomar o exemplo das mulheres que são corajosas, cuidadosas, e vamos cuidar também da nossa saúde. Mas hoje, mulher, você cuide da sua saúde. Tá bom? Nós estaremos ministrando a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19. Mas é interessante que uma vez eu fui indicado, eu estava voltando de Israel, fiz uma parada na Itália, porque nós íamos morar lá, e o meu chefe ligou para mim daqui do Brasil e disse assim: Ribeiro, faz o seguinte, em vez de daí vir direto para cá, dá uma passada em Paris, porque tem um grupo do Ministério da Fazenda e também do Tesouro Nacional, tem gente que está aí para tratar de um financiamento para o governo brasileiro, e você precisa estar lá. Eu, tá bom, mudei minha passagem e fui para Paris. Chegando lá, me encontrei com o pessoal do Ministério da Fazenda, e era uma equipe que estava lá. E nós começamos a fazer os nossos trabalhos, e nós estávamos fazendo uma negociação sobre um financiamento com um grupo de bancos europeus. E tinha lá o Deutsche Bank da Alemanha, que é de Frankfurt, tinha um banco israelense, que é o Leumi Israel, que estava lá também, e tinha um banco francês, que também estava lá, chamado BNP Paribas.
é um dos maiores bancos, conglomerado de bancos da Europa. E a sede da negociação seria na sede deste banco, BNP Paribas. Então nós chegamos lá e cada um de nós tinha uma responsabilidade. As procuradoras do Ministério da Fazenda tinham a responsabilidade jurídica do que nós íamos fazer lá, juntamente com a Secretaria de Economias e Finanças da Aeronáutica, que é quem ia assumir a responsabilidade do financiamento. Mas financiamento externo, quem pode fazer isso, né, é o Ministério da Fazenda. Então, como aeronáutica, a gente não podia fazer, nós estávamos sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Então, lá tinha gente representando também, eu representava a área técnica e também a área comercial, e estava juntamente conosco gente que representava o Banco Central e também o Tesouro Nacional. Então, na medida que as negociações iam caminhando, cada agente ali tomava as decisões relativamente à sua área. E lá você não tem para quem perguntar. Então, ou seja, a decisão que eu tomava lá reflete no endividamento da República Federativa do Brasil, e eu não tenho para quem perguntar, eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo. Então, as procuradoras fizeram o trabalho delas na área jurídica, e eu fiz o meu na área técnica, porque era um projeto que nós tínhamos junto da Embraer, que importava o total do projeto 420 milhões de dólares. Então, eu fiz a minha parte ali, juntamente com o pessoal da Secretaria de Economias e Finanças, e chegou uma hora que o pessoal da outra área governamental também tinha que decidir, sobretudo o pessoal do Tesouro Nacional. E começa a entrar informação sobre juros internacionais, spread, esses nomes em inglês aí que roda por aí. E, de repente, aquela pessoa que representava essa área, eu notei que ele começou a ficar muito nervoso. E chegou uma hora que travou. E todo mundo parou esperando o grupo de banco sentado do outro lado da mesa, nós, o governo, do lado de cá, e a coisa não saía. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, tem algum problema aí? E eu notei que a pessoa estava muito nervosa. Eu disse, olha, se você quiser, a gente pode te ajudar. A gente abriu o celular ali, pegamos umas taxas internacionais, é mais ou menos por aqui. Se eles estão colocando taxas parecidas com essa, eu acredito que seja aceitável, porque as outras áreas complicadas a gente já resolveu. Mas eu notei que aquela situação ali, ela continuava. O que estava acontecendo ali? Aquela pessoa, ela ficou bloqueada diante de uma responsabilidade para tomar uma decisão. Então, por quê? E o que bloqueia? O medo, a incerteza, a angústia, a ansiedade, isso bloqueia. E a pessoa, ela não consegue agir a partir dali. Ou seja, há uma relutância e nós ajudamos ele ali, a situação foi resolvida. Mas o que eu quero dizer com isso, meus amados, é possível que alguns de nós aqui também esteja passando por algum momento em que você tenha que tomar alguma decisão, e seja em que área for, e às vezes até mesmo na área espiritual, e você de repente se sente relutante, e isso tem atrapalhado você numa caminhada, ou até mesmo numa chamada que Deus tem para você, e você precisa ser encorajado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se eu puder dar um título para essa mensagem, eu chamaria de A Síndrome de Ló. A Síndrome de Ló. Então vamos lá, para dar base àquilo que nós vamos ministrar, eu quero que você abra sua Bíblia, nós estaremos lendo no Gênesis 19, a partir do capítulo 1, vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender o texto e o contexto desta mensagem. Diz assim o capítulo 19, como título, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E diz, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, ou seja, e Ló insistiu com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem leveduras, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho.
todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Ou traduzindo, para que tenhamos relações sexuais com eles. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, ou seja, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, os anjos que estavam na casa dele: tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir este lugar. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas como esposa futuramente, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Amém. Até aqui esse texto. Parece um texto longo, mas na realidade eu queria que você, na leitura, entendesse que a mensagem ela está dentro de um texto, mas também o texto está dentro de um contexto. É interessante, olhando esse texto aqui, ele trata de um personagem bíblico chamado Ló. Ló, ele era natural de Ur dos Caldeus, era de uma família grande e muito poderosa e também muito rica na cidade de Ur dos Caldeus, que hoje mais ou menos é um pedaço do Iraque, um pedaço do Kuwait, para aquela região ali. E ele, quando Abraão recebe a chamada de Deus para sair daquela terra, junto de Abraão vai o pai dele, mas Ló também vai junto, e Ló era sobrinho de Abraão. É interessante que eles começam a caminhar juntos, e num certo momento, nós vamos ver isso na Bíblia, no capítulo 18, e também nós vamos achar alguma coisa nesse sentido, e que eles começaram a ter problemas, porque as fazendas deles eram muito grandes, e chegou uma hora que os espaços ficaram pequenos para a fazenda de Ló e para a fazenda de Abraão, e, consequentemente, os peões de uma fazenda e de outra fazenda começaram a ter problema, dizendo: olha, não dá para colocar o gado das 2 fazendas no mesmo espaço. E Abraão então disse para ele assim: então faz o seguinte, Ló, escolhe a área que você quer, e o que sobrar eu pego, não tem problema não. Se você escolher para cá, eu vou para lá. O lado que você escolher, eu pego a direção contrária. E Ló deu uma olhada e viu aquelas campinas de Sodoma e Gomorra. Hoje essa área está toda desértica, mas aonde tem campinas ainda, no Vale do Jordão, eu estive lá, amados, é muito bonito. O Jordão, apesar de hoje estar um rio menor do que o rio Paraíba, bem menor, ele já foi um rio grandão,
E só que as campinas em volta tem um vale enorme que se planta tudo naquele vale ali. Quem consegue ficar naquele vale, né, são pessoas que são muito bem-sucedidas na agricultura. E esse vale se estendia até onde Ló estava, né, e aonde ele escolheu, que era Sodoma e Gomorra. E Ló escolhe esse lugar aqui, e ele vai para lá. Mas Ló, ele conhecia a fé de Abraão, porque ele saiu junto com Abraão, acompanhando a fé de Abraão. Ele falou assim, é impossível esse homem sair daqui, deixar tudo isso, né, e com uma convicção tal que ele arrastou. Ló foi junto na fé de Abraão. Mas chegou o momento que eles se separaram, mas ele sabia que Abraão não estava ali, perdido no meio de um deserto na região da Palestina. Mas interessante que Ló, ele faz uma escolha da área da campina que ele viu que era boa, e a Bíblia diz isso, os pastos verdejantes. Ele diz, é para lá que eu vou, tem espaço e a gente consegue desenvolver a nossa atividade agropecuária de uma maneira bastante próspera, e eu vou para lá. Só que a área que ele escolheu era uma área que continha 5 cidades, onde tinha Sodoma, Gomorra, tinha Zoar, e tinha também mais 2 outras cidades, Admá e mais uma outra cidade. E só que mas ele escolhe a área. Sodoma era a cidade líder naquele ambiente ali. Mas era uma cidade, ela exercia influência sobre as cidades ali, que já citamos agora. Mas se você olhar em Gênesis capítulo 13 e versículo 13, a Bíblia diz assim, e eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Veja só, a cidade era próspera, era numa região que tinha potencial econômico grande. Entretanto, as pessoas que viviam nessa cidade, elas tinham a cultura do pecado, a cultura da transgressão contra os valores de Deus. Era uma cidade que ela tinha algumas marcas e que nós temos que entender essas marcas. Lá tinha a marca da violência, lá tinha a marca do homicídio, lá tinha a marca do engano. Pastor, onde é que está isso? Tudo isso, então, se você pegar na Bíblia, onde trata de Sodoma, você vai achar esse assunto. Você vai achar engano em Jeremias 23 e 14. Lá tinha as marcas da imoralidade, como está aqui no texto que acabamos de ler. Tinha a marca da prostituição, marca do homossexualismo, está em Judas capítulo 1, versículo 7. Você vai achar a marca da injustiça em 2 Pedro 2, 7 e 8. Você é a marca da idolatria, marca do orgulho em Ezequiel 16, 49 e 50. Marcas da maldade em Jeremias 23 e 14. Marca de adultério em Jeremias 23 e 14. Tudo isso de Sodoma. Então veja só, era uma cidade que do ponto de vista moral, eles eram decadentes, eles praticavam os atos mais baixos que denigre a própria natureza humana. E é interessante que no livro de Gênesis, no capítulo 13, ficou registrado isso. E ali eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas era uma cidade maligna. Era próspera, mas porém era uma cidade que se respirava o pecado. Você vê que quando chegam 2 pessoas estranhas na casa do Ló, veja que as pessoas dos bairros, ou seja, da circunvizinhança daquela casa, bateram na casa à noite e disseram, entrou um estrangeiro aqui, dá-nos ele para que nós viemos divertir com ele nos nossos atos malignos, imorais, sexuais, nós queremos estes homens. E era assim, tanto é que até hoje, quando você vê uma situação de degradação moral, você associa a Sodoma. Por exemplo, quando você diz que uma pessoa ela é um sodomita, você está dizendo que são pessoas devassas, sobretudo na área imoral, na área sexual. Por quê? E vem o nome sodomita. O sodomita se identifica com a imoralidade, se identifica com a degradação, se identifica com pecados contra Deus e tudo aquilo que a gente faz que denigre contra a integridade humana, nós pecamos contra Deus, porque o ser humano é criação de Deus. Você crê nisso, que o ser humano é criação de Deus? E que todo ato que a gente faz, seja ele físico, seja ele verbal, seja ele moral, carnal, contra o ser humano, que denigre a imagem do ser humano, que destrói o ser humano em todos os seus valores, é considerado pecado contra Deus. E os sodomitas, eles eram particularmente praticantes de atos pecaminosos contra Deus. E Ló vai habitar bem no meio deles, no meio da cidade pecadora, porque ele foi atraído
pela prosperidade que aquela região tinha. E talvez ele não imaginasse que as pressões daquela cultura pecaminosa andaria sobre ele. E você vai entender isso quando você lê lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, que fala: e o Ló enfadado das obras injustas daqueles homens. Então Ló estava ali, apesar de ele achar importante a prosperidade que aquela cidade tinha, mas a alma dele se enfadava, se angustiava em ver as obras más que sucediam na frente dos olhos dele. Bendito seja o nome do Senhor. E um dia Abraão está lá na região das montanhas, naquele momento dele, que ele sempre foi um homem de proximidade com Deus, e aparecem 3 anjos a ele, e conversam com ele, isso está no capítulo 18, acerca de algumas questões, e coloca também a questão de Sodoma e Gomorra. E diz: seu pecado tem agravado muito, Gênesis 18 e 20. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo a mim, e se não, sabê-lo-ei. Abraão recebeu aquela notícia com um grande impacto, e ele começou a olhar para aquela cidade ao longe, e começou a clamar com Deus. Deus, o Senhor vai destruir essa cidade, se lá tiver 50 justos, o Senhor destrói junto? Eu disse: não. E 45, 40, 30, 10, 15, 5? Não. E Abraão ficou com aquela dor no coração dele. Assim, e Abraão era o primeiro que sabia, aqui na terra, que aquela cidade seria destruída. E Abraão, quando tomou a notícia daquela realidade, que o juízo de Deus se manifestaria sobre aquela cidade, ele começa a orar a Deus. E aparece aqui no texto em Gênesis 18, a oração de Abraão. De repente ele estava orando: Senhor, mas lá está meu sobrinho Ló. Ele é um homem justo, Senhor, tem misericórdia dele. É interessante que o anjo chega, está Ló sentado na porta da cidade. E Ló olha para aqueles 2 varões, identifica-os como sendo seres que não eram normais. Ele identifica-os como seres celestiais, e como diz a palavra aqui, ele levantou-se e foi ao encontro deles, inclinou com seu rosto em terra. Amados, veja só, os anjos chegam ali, e ele inclina-se e oferece a casa dele como ambiente de acolhida para aqueles seres que ele reconheceu que eram seres celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Embora ele estivesse num ambiente corrompido, mas ele teve sensibilidade para identificar que a presença de Deus estava naquele lugar e que a presença de Deus era bem-vinda na casa dele. Ele não sabia qual era o propósito daquela presença ali, mas o fato é que ele disse: eu quero essa presença lá em casa. Eu quero que vocês entrem lá, vou lavar o pé de vocês, vou dar comida para vocês, vocês dormem lá e depois vocês seguem o caminho. Mas posa na minha casa. E diz ainda mais a palavra, que ele insistiu para que os seres celestiais entrassem na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a gente tem que ter essa abertura no nosso coração para receber a presença de Deus. Às vezes vem na hora que você não espera, da maneira como você não espera, como ele estava na porta, no final de uma tarde, sentado ali na praça, aparecem aqueles 2 varões. Ele olha e fala assim: é a presença de Deus, é aquele Deus que Abraão fala, é aquela presença que Abraão fala, que chegou aqui também, e eu quero essa presença lá em casa. Não perguntou o nome, não perguntou nada, não perguntou o que eles estavam fazendo, só disse: vem lá para casa, e lá em casa vocês serão bem recebidos, lá em casa terá posada, lá em casa terá água para lavar os pés, lá em casa tem pão para vocês comerem, e depois vocês seguem o caminho, mas essa noite não passem na rua. Amados, quantas vezes nós deixamos o anjo do Senhor de fora? O anjo do Senhor chega e a gente não reconhece, e deixamos ele do lado de fora. Lembra que o anjo do Senhor quer entrar na sua casa, ele quer pousar lá também, ele quer abençoar você. Esteja atento à presença do Senhor. E às vezes ela chega de uma maneira inusitada.
Você não sabe como ele vai chegar. Não chegou lá como um ser brilhante, como um ser resplandecente, mas chegou como um homem natural. Mas no discernimento espiritual, Ló reconheceu que eram anjos de Deus ali. Ele disse: não, esses anjos não podem passar na rua, eles não podem passar em outro lugar. Eu quero o anjo do Senhor lá em casa. Você quer o anjo do Senhor na sua casa também, amado? Dê glória a Deus aí, vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Os anjos entram na casa dele e diz que quando já estava tudo pronto, antes de se deitarem, começa a ouvir um barulho de uma multidão do lado de fora. Assim, o que está acontecendo aqui? Quando eles vão olhar, os homens maus haviam chegado. Disseram: tem gente nova na cidade. Veja só, eles atacavam como lobos malignos visitantes que entrassem na cidade para pernoitar. Já imaginou isso? Você chegar numa cidade, ficar num hotel e de repente parece os homens daquela cidade: dá-nos o visitante que a gente quer se divertir com ele. É difícil imaginar isso no contexto de hoje, mas foi o que aconteceu lá. Porque naquele tempo não tinha hotel, as pessoas hospedavam-se nas casas uns dos outros. E eles chegam na casa do Ló, bate na porta e diz: tem dois homens que entraram aí, dá-nos esses dois homens. Diz que era moço e até velho. Veja que uma geração passava a malignidade para outra geração. E Ló começa a sentir uma certa dificuldade ali. Amados, é interessante você olhar aqui na palavra de Deus, né, que Ló começou a se sentir apertado, deu uma proposta para os homens malignos, uma proposta horrível, do tipo: não faça nada com esses homens, eu tenho 2 filhas, eu dou ela para vocês se divertirem. Isso aqui dá uma outra mensagem, mas estou só mostrando aqui que diante da angústia dele, ele tomou uma decisão bastante complicada. Mas é interessante que a presença de Deus, ela sempre interfere, mesmo quando a gente toma a decisão errada. O anjo disse: Ló, sai daqui. Tirou Ló de lá e cegou todas aquelas pessoas. E eles ficaram apalpando e até se dispersarem todos. Mas se você olhar na palavra, está dizendo assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui, teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos nesta cidade, todos quantos você tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Naquele momento, Ló entende que a presença de Deus estava ali e um juízo havia chegado sobre aquela cidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja só, Ló recebeu os anjos na casa dele. Ele viu junto dos anjos o que estava acontecendo naquela cidade ali. O anjo revela para ele qual era o propósito dele. Ele disse: eu vim destruir esta cidade. É interessante que os anjos agora dão para ele uma estratégia. E diz: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha só, amados, agora começa a luta do Ló. Sai deste lugar. Ele disse assim: eu construí esse palácio aqui com tanto sacrifício. Abraão mora em tenda, mas eu moro em casa. Construí minha casa. Eu sou um cidadão respeitado na cidade. Eu tenho fazendas espalhadas pelas campinas. E agora a cidade vai ser destruída. Eu tenho muitos empregados, eu tenho negócios aqui, tenho amigos aqui, tenho clientes aqui. Eu tenho a minha morada aqui, as minhas filhas vão se casar daqui a pouco, elas já estão noivas. Até o genro estão aqui em casa. E eu vou ter que sair deste lugar. É interessante que diz a palavra, que o anjo diz para ele assim: fala com todo mundo e sai. Ele vai, chama os 2 genros e diz: nós temos que sair daqui. A Bíblia diz que os genros tiveram Ló como sendo assim, contando uma piada. Assim, isso aqui é uma piada, destruir a cidade. Diz que zombaram aos olhos, então, foi tido Ló, porém, por zombador ou por gozador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereça na injustiça dessa cidade.
Novamente o anjo agora diz, sai daqui. Agora ele insiste com Ló. E os anjos apertaram com ele, ou seja, insistiram com ele, pressionaram ele, levanta-te. Significa que quando o anjo falou, sai daqui, nós vamos ter a cidade, Ló voltou a dormir. Porque o anjo disse, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui para que não pereças. Então, avisou a primeira vez, foi a segunda vez dizer, levanta-te, para que não pereças. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão a Ló, a mulher e as 2 filhas. Um varão pegou pela mão da mulher de Ló, a mão de Ló, e vai levando. O outro varão pegou uma filha, outra filha, e começaram a arrastar, sai agora. E havia o que? Uma relutância para que essa realidade acontecesse. Não estão entendendo, amados? Hesitação. Ele, porém, demorava-se. O que significa isso? Mente bloqueada, coração dividido. Tem muita gente vivendo hoje a síndrome de Ló. Mente bloqueada, coração dividido. Deus está falando com você. Deus está dizendo, a cidade vai ser destruída. Deus está dizendo, levanta-te e sai daí. Deus está dizendo, eu vou pegar você pela mão. E hoje aqui, amado, nesse culto aqui, Deus está falando conosco. Tem pessoas aqui que estão precisando hoje de algo de Deus para poder reagir. Mas você está com a sua mente bloqueada. Deus tem falado com você já de várias maneiras, mas aí você às vezes ainda está se demorando como Ló, está na indecisão da mente bloqueada, do coração dividido. A mente bloqueada é, não acredito que isso vá acontecer. Não acredito que haverá um juízo. Como é que vai destruir essa cidade aqui? Não tem nuvem no céu para chover, um trovão, não tem nada. Você começa a olhar pelas condições humanas e você começa a achar justificativa para que você não creia naquilo que Deus vai fazer. Mente bloqueada. Então o Espírito Santo está falando, está ministrando, a palavra está sendo liberada, mas a mente bloqueada está dizendo, isso não vai acontecer, isso não é comigo, isso não é nesse tempo, isso tarde acontecerá. E nós começamos a arrumar uma série de justificativas para não crer na palavra de Deus. Mente bloqueada. E o outro é coração dividido. Porque a hora que você sai obedecendo a Deus, você vai ter que deixar para trás algumas coisas. E essas coisas, às vezes, você não está afim de deixar para trás. Ló tinha que deixar a fazenda deles. Eu lutei tanto para ter essas fazendas desse tamanho. Eu sou um dos homens mais ricos. E vou sair só com a roupa do corpo. Como poderá ser isso? Isso é uma loucura. Será que dá para fazer as malas? Eu vou ter que acordar agora os pastores de gado que estão dormindo, para montar pelo menos aqui uns 60 camelos, para eu colocar minha mudança em cima, e não é assim, isso demora uma semana para poder acontecer. E o anjo dizendo, sai que essa cidade vai ser destruída. Amados, Deus está chamando pessoas aqui, e vocês estão com a mente bloqueada. Deus está dizendo, você vai ter que mudar algumas coisas. E nesta noite aqui, o anjo do Senhor está neste lugar aqui para pegar muita gente pela mão, para fazer você se entrar no movimento. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco pela sua palavra, que é a revelação? Quantas vezes Deus tem falado? Quando Deus tem falado, eu preciso que você ore mais, eu preciso que você jejue mais, e você está dizendo, o ano que vem, quem sabe, teve pandemia, teve isso, teve aquilo, você começa a entrar na síndrome de Ló. Você começa a evitar aquilo que Deus tem falado com você, amados. E Deus tem falado no particular com cada um de nós acerca de alguma coisa, e muitos de nós aqui estamos na síndrome de Ló, nós não reagimos. E Deus não está falando de agora, foi antes da pandemia, Deus já tem falado com muitos aqui acerca de determinados assuntos específicos e que requer você sair da posição que você está para uma outra posição e que aparentemente você vai ter alguma perda e nós estamos resistindo, como Ló resistiu também. Mas nesta noite você talvez achasse que Deus não ia confrontar você através da palavra, mas a palavra está aqui dizendo, abandone essa mente bloqueada, esse coração dividido e ouça a voz de Deus que está falando com você neste lugar. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, esta palavra.
Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar. Às vezes Deus está chamando você assim: eu quero que você jejue mais, eu quero que você leia mais a minha palavra, eu quero que você pregue a palavra, eu quero que você visite, discipule, eu quero que você encoraje, eu quero que você louve, eu quero que você esteja mais na minha presença. E nós estamos dizendo: não, quem sabe depois da pandemia, depois disso, estamos na síndrome de Ló, retardando. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui dizendo: é tempo, igreja, é tempo. Está vindo uma grande destruição aí, é tempo, igreja, reaja em nome de Jesus. A revelação foi dada, a instrução foi dada. Amados, e eu creio que nesta noite aqui estamos sendo encorajados a sairmos da síndrome de Ló, da mente bloqueada, do coração dividido. Amados, e quantas vezes, se Ló ficasse ali, ele seguramente seria destruído. É por isso que ele foi tirado daquela cidade. E veja que a oração, Abraão era um homem de intimidade com Deus. Ele levanta naquela madrugada e olha na direção das campinas e vê aquela fumaça subindo lá. Amado, vocês viram esse vulcão que está ativo lá na ilha de Las Palmas? Quem chegou a ver a reportagem, levanta a mão assim. Então, amados, é aquele fogo que sai dali e que nada segura, é aquilo que choveu lá na cidade de Sodoma e Gomorra. É como se tivesse aberto uma boca daquele vulcão, igual da ilha de Las Palmas ou Kilauea, lá no Havaí, e começasse a chover sobre a cidade. Eu e a Delma, minha filha, visitamos Pompeia, lá na Itália. É uma cidade que foi soterrada pelo Vesúvio. E a gente foi ver o que acontece. As pessoas, elas são mortas assadas. Até os animais foram assados. Porque mesmo que a casa dele não for destruída, o que acontece é que aquelas cinzas e as pedras quentes começam a se acumular. Se você for andar no meio daquela cinza quente, ela vem até a altura do seu joelho. Então, se você ficar dentro de casa, só o calorão que é gerado em volta de mais de 1000 graus, cozinha e seca. Então, a gente via aqueles corpos todos sequinhos assim, a mãe com a criancinha no colo, até o cachorro, tudo seco. Eles chamam de decalque, né? Ou seja, aquelas pessoas naqueles locais ali. A gente foi lá, a gente viu o que acontece. E foi isso que aconteceu em Sodoma, em Gomorra e em mais várias cidades que estavam ali em volta. Admai e Zeboim também. Então veja só, amados, que a destruição estava apontada para aquela cidade ali. E o Senhor estava ali para dar um livramento. Abraão estava envolvido em oração, porque Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus. Abraão não ficou lá em Ur dos Caldeus resistindo à voz de Deus. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele juntou tudo que tinha e saiu. E essa parte Ló não aprendeu. Porque na hora que o anjo disse: sai daqui, ele disse: mas como eu vou sair daqui? Ele ficou resistindo. Essa palavra, amados, que Deus trouxe para o meu coração e para o teu coração. É tempo de nos libertarmos da mente bloqueada. É tempo de nos libertarmos do coração dividido e ouvirmos a voz de Deus está dizendo: levanta-te, levanta-te, igreja, levanta para orar, levanta para jejuar, levanta para buscar o Senhor, levanta para agir, levanta para reagir, porque o mundo está caminhando na direção de um abismo, amados, e a qualquer hora o colapso vem, amados, mas o Senhor Jesus quer nos levantar como instrumentos para abençoar esta nação. Cada dia tem um fato novo no mundo. Daqui a pouco vai entrar uma grande crise na China de energia, crise de comida por lá. Tem crise política na América do Sul inteira. Amados, na Inglaterra hoje não tem combustível, não tem papel higiênico, não tem comida. Quem diria que o Reino Unido, um dos países mais ricos do mundo, não tivesse papel higiênico, nem combustível e nem comida? Você vai lá no Japão, problema de enchentes, você vê Estado Islâmico voltando, Talibã lá no Afeganistão. Ou seja, o mundo está todo entrando numa convulsão, amados, e Deus está só observando. Há um dia que Deus diz: chegou. E Deus está dizendo: igreja, prepara-te. Igreja, prepara-te. Sai dessa sua dormência do Ló, que recebeu a informação da destruição e ele voltou a dormir. E o anjo foi lá e disse: levanta, que a destruição está chegando. Amar, essa palavra é para nós hoje, igreja. Levanta, levanta em nome do Senhor Jesus. É tempo de estarmos de pé e dizer: Senhor, eis-nos aqui.
É tempo de movimentos, é isso que o Espírito Santo está nos chamando agora. Movimento na direção do propósito de Deus, da vontade de Deus. Não resistamos à voz do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Ouça aquela voz que Deus já falou contigo no ano passado, em 2019, 2020, em 2021. Deus tem falado, quero te usar, meu servo. Deus tem dado visões, dado revelações. E parece que nós sempre que tem a revelação, você sai dali e você volta a dormir de novo igual Ló. Deus tem falado, vou te usar, meu servo. Você está aqui nesta cidade por um propósito meu. Oh, glória a Deus. Mas acabou dali, você volta a dormir e você já está dormindo já há algum tempo. Mas o anjo do Senhor está dizendo para você, acorda, levanta. Levanta. Levanta, jovem. Levanta, casal. Levanta, idoso. Levanta, pastor. Levanta, obreiro. Levanta, líder. Levanta, irmão. Levanta, irmã. Levanta, levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Não espere a destruição começar para a gente ficar desesperado, dizendo, o que eu faço agora? E às vezes, amado, esse movimento nosso implica em alguma perda. Implica em alguma perda. Ló perdeu toda a fazenda dele. E a mulher dele sai, levada pelo anjo. A hora que o anjo falou assim, daqui para frente vocês vão e não olhem para trás. A mulher falou assim, esqueci a minha caixa de joias. Olhou para trás. Ficou ali mesmo. Diz a palavra que ela transformou-se numa estátua de sal. Amados, eles saíram com o coração dividido. O coração estava lá em Sodoma. Eles caminhavam olhando para onde Deus tinha mandado, e você vai ver que o anjo fica lutando Ló fica lutando com o anjo, que diz assim, aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse, assim não, Senhor. Se o Senhor tem usado de misericórdia comigo, faz o seguinte, eu não posso escapar para o monte, pois tenho medo que esse mal me apanhe e eu morra. Deixa eu ir para outro lugar. Ou seja, ele estava sempre relutando em seguir uma instrução estratégica de livramento que Deus tinha dado para ele. Irmão, pare de resistir à voz de Deus. Pare de querer fazer do seu jeito. Pare de querer ajudar Deus. A solução de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas. Deus não precisa de opinião nossa a respeito das decisões que Ele toma. E Deus quer nos abençoar quando nós entendermos isso e nos submetermos inteiramente à sua vontade. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja que fique de pé. Abandone a mente bloqueada. Abandone o coração partido. E se apresente diante de Deus e Senhor, eis-me aqui. Com perda ou sem perda, eu vou. Decida sim, decida como o apóstolo Paulo decidiu. Ele estava indo numa missão dele de perseguição, no meio do caminho teve um encontro com Jesus, e ele disse, eu não voltei para casa, não consultei a carne, não consultei o sangue. Da onde eu encontrei com Jesus, dali para frente eu já saí numa outra missão. Na missão que Deus me deu. Ele não ficou hesitando. Não hesite mais, meu irmão. Essa igreja que ela precisa avançar, ela depende de você estar de pé. Esta igreja aqui é uma igreja lutadora. Essa aqui é uma igreja de grandes desafios. Muitas pessoas, às vezes, vêm para esta igreja e não se adaptam aqui, porque aqui é um lugar de desafio. Às vezes chega aqui, você queria sentar numa boa poltrona e se sentir na primeira classe. E, de repente, você descobre que não é assim. Nós somos uma igreja em construção. E isso dá muito trabalho. Requer oração, requer jejum, requer determinados sacrifícios que vai além dos normais que nós já tínhamos praticado. E Deus está chamando pessoas para essa guerra. Amados, eu não aceito olhar para o Brasil e ver o país jogado nas mãos do maligno. Eu quero encher o céu de vidas. O diabo sabe disso. E ele tenta distrair a igreja com propostas ilusórias, para que nós fiquemos divididos, ou às vezes com a nossa mente bloqueada.
Amados, mas aqui está o povo de Deus. Deus operará em nossas vidas. Esses julgos cairão, de mente bloqueada, de coração dividido. E o Senhor levantará um povo aqui valente, um povo guerreiro para este tempo. Amados, um povo que onde pisar a terra vai tremer, porque o Senhor é conosco. Aleluia! Amados, eu não estou olhando para o que está acontecendo no país com receios. Eu estou só olhando para onde o Senhor está apontando. E eu quero seguir a ordem do anjo que vai dizer, é para cá e é para cá. E nós vamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas Deus espera que cada um de nós aqui tomemos a decisão. E nesta noite, o anjo está pegando muita gente aqui pela mão e está dizendo, sai do seu comodismo, sai do seu sono, sai da sua dúvida, sai do seu bloqueio, sai. E você diz, mas eu vou deixar tudo isso para trás. Nós temos que deixar muitas coisas para trás, amados. Você está disposto a fazer isso? Está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer? Está disposto a não olhar para trás? Amados, eu não posso falar para os irmãos aquilo que eu não faço, senão eu seria hipócrita. Eu tenho proposta de trabalho de salário de 40 mil para cima. E as pessoas foram na minha casa me convidar na minha casa. E não trabalha todos os dias. Daí está indo 45 mil a 50 mil reais hoje. Eu tive que dizer não. E a Delma já me conhece, que lá em casa a gente brinca muito. Quando a gente gosta de uma coisa, diz que o olho brilha. E a Delma olhou e falou assim, seu olho não brilhou. Eu disse, não brilhou mesmo não. Não brilhou mesmo não. Porque eu disse, eu estou já num outro projeto. Mas isso aqui é para amigos. Me ligaram umas 4, 5 vezes. Eu disse, são muito meus amigos, mas eu disse, não liga mais, que não é para mim. Eu já tenho um chamado. Decidi caminhar com esta igreja aqui. Decidi estar aqui orando, jejuando de manhã, sozinho, às vezes aqui no templo, do que estar rodando pelo mundo com 40 mil reais no bolso, que hoje não faz mal para ninguém, além do meu salário. Eu abri mão disso. Não falo isso para grandeza não, amado. Falo isso porque o meu Senhor, o que Ele me mostrou, vale muito mais do que 40 mil. Vale muito mais. Porque eu disse para eles que eu tinha recebido adiantado, e eles me perguntaram, mas como? Você está num projeto que recebeu adiantado? Eu falei assim, sim. E recebi que eu não tenho nem onde colocar a riqueza de tanto que me deu, tanto que quem me contratou me deu. Sim, mas que foi isso? Falei, o meu Jesus. O meu Jesus. Eu não tenho onde guardar tanta riqueza que Ele me deu. Me deu salvação, me deu alegria, esperança de vida eterna, me deu a Delma, me deu Natália, Isabela, Rodrigo, Larissa, enfim. E me deu essa família abençoada que está aqui. Eu disse, não, eu não troco não. Não troco não. Amados, ouve a voz do Senhor Jesus. E vou dizer uma coisa, hein? Quando você atenta para o que Deus fala com você, Deus não te deixa mendigar em lugar nenhum. Não deixa. Que foi ministrado aqui pelo Jurandir na oferta de domingo passado. O justo não mendiga o pão. O obediente à palavra de Deus não mendiga o pão. Sabe por quê? Aquele que chamou, Ele cuida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar orando a Deus, agradecendo. Leva essa palavra no seu coração. Deixa o jugo para trás, da mente bloqueada e do coração dividido. E ouça a voz de Deus. Volte lá. Fala, Senhor, lá em 2019 o Senhor falou comigo e eu esqueci. E hoje o Senhor me traz à tona. Quando começou a pandemia, o Senhor falou comigo. No meio da pandemia, o Senhor falou. Naquele culto, o Senhor falou. Naquela oração, o Senhor falou. Naquela revelação, o Senhor falou. Naquela viagem, o Senhor falou. E chegou a hora, Senhor, me perdoa. Eu quero voltar a ouvir a Tua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graça por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Reunidos como família, Senhor, para Te adorar. Porque reconhecemos a grandeza do Teu nome, do Teu poder e da Tua graça que opera em cada um de nós. Nós te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de louvar, adorar, Senhor, mas também pelo privilégio de estar na Tua casa para recebermos a Tua palavra. Te damos graça por esta palavra revelada, meu Deus.
e que às vezes estamos paralisados, não entendemos o que está acontecendo, mas nesta noite o Teu Espírito tem falado conosco, mentes bloqueadas, corações divididos. Meu Deus e meu Pai, nesta noite o Senhor está tratando com cada um de nós, porque o Senhor tem falado com muitas pessoas aqui nesta igreja, acerca de atitudes que precisam ser tomadas. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos nos levantar e começar um movimento na direção do Espírito Santo. Nós não queremos retardar a Tua obra em São José dos Campos, não queremos retardar a Tua obra no Brasil, Senhor. Meu Deus amado, mas sopra o Teu vento sobre esta igreja, que venha nos avivar, Senhor, que venha nos encher de fé, nos encher de coragem, para que possamos tomar um posicionamento de avançar na direção dos Teus propósitos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tira todo medo, toda insegurança, toda acomodação, todo engano do inimigo, Senhor, que tem procurado nos confundir. Levanta-nos como uma igreja de oração, uma igreja intercessora, como uma igreja santa, Senhor, mas como uma igreja de fé, coragem e ousadia. Recebe a nossa oração, meu Pai. Continua falando ao coração do meu irmão, da minha irmã, lembrando a ele do dia em que o Senhor disse: levanta e sai. Meu Deus e meu Pai, que possamos nos reconciliar com a Tua vontade e nos apresentar diante do Senhor para Te servir nesse tempo de crise e de escuridão. Que não venhamos ficar, Senhor, presos na síndrome de Ló, mas que possamos, meu Deus, ficar na visão de Abraão, Senhor, que estava sempre na Tua presença, disposto a fazer a Tua vontade. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe este culto, Senhor, e nos abençoa durante esta semana, Pai. E que esta palavra continue inquietando os nossos corações, trazendo à memória, ó Deus, a Tua voz que tem falado conosco para levantar e andar e agir, Senhor. Pai, é minha oração que faço a Ti, pedindo a Tua bênção sobre esta igreja, sobre as atividades desta semana, Senhor. Confirma, Pai, mais uma vez a Tua presença e a Tua palavra conosco, e nós Te louvaremos e nós Te adoraremos por tudo, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família e sobre esta igreja. E se você recebe esta palavra com alegria, dê um amém bem forte em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana em nome do Senhor Jesus.